Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo um pouquinho sobre a crise de Noé. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude ao canal a crescer. Vamos ver agora o que a palavra de Deus nos diz para hoje. Está lá em Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, diz assim. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu o destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pois bem, Noé, ele foi um homem, correto diante de Deus, que obedecia aos mandamentos de Deus e procurava viver uma vida correta diante daquele povo onde ele vivia. E Noé, ele foi convocado por Deus para que ele construísse um grande barco, porque Deus havia resolvido que ia destruir aquela geração. E por que Deus queria destruir aquela geração? Porque aquela geração, ela vivia longe da presença de Deus. Vivia todos, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Fazendo tudo o que Deus não tinha mandado e nem tinha deixado para eles fazerem. Mas ele olhou também e viu que havia um homem que procurava, andar conforme a sua vontade, fazendo o que era correto aos olhos de Deus. E foi aí que ele foi escolhido para construir esse grande barco e para também avisar aquela geração que Deus destruiria a terra e que eles poderiam ainda escolher. Tinha uma escolha, poderia mudar de vida, porque poderia se arrependerem do que eles estavam fazendo e escaparem. O barco que foi feito não foi só para Noé e sua família, os animais que Deus mandou Noé colocar, mas o barco que Noé construiu era para todas aquelas pessoas que se arrependessem dos seus maus comportamentos e quisesse uma nova mudança de vida. Mas veja bem, Noé, ele passou 120 anos construindo aquele barco, falando aquelas pessoas que Deus iria destruir aquela geração e que seria através de um dilúvio e que essas pessoas precisariam se arrepender, precisaria voltar aos caminhos de Deus, precisaria ter uma nova vida, obedecendo ao que Deus tinha deixado para o povo dele obedecer às leis de Moisés, Mas o povo, ele não ouvia. E aí entra a crise de Noé. Penso com os meus botões quantas e quantas crises Noé não passou. Foram 120 anos onde Noé construía a barca e falava com o povo, conversava com o povo, mostrava, avisava. E o povo não ouviam, nem percebia, muito pelo contrário. O povo achava que Noé era um louco, era um velho lunático. O povo fazia piadas, riam, achava que ele não estava batendo bem, da cabeça, que jamais
Deus faria uma coisa daquela, de acabar com aquela geração, com a humanidade? Como que ia chover se nunca tinha chovido naquele local, que não tinha perspectiva de chuva? Que loucura era da cabeça de Noé? Era o que o povo achava. E eles continuavam, né, com a sua vida errada, sua vida pervertida, cheios de vícios, de pecado, de coisas que desagradavam a Deus, de violência. A terra estava cheia de violência. Para Deus chegar à conclusão que precisava acabar com tudo, a gente pode ter uma noção do que estava acontecendo. Mas o povo, ele não ouvia Noé, eles não acreditavam em Noé, eles tinham Noé como uma piada, como um louco, e eles continuavam comendo, bebendo, fazendo sexo do jeito que eles bem entendiam, do jeito como eles queriam, do jeito que eles achavam que era certo. Um belo dia Deus resolve cumprir com a sua promessa, né? Resolve cumprir o que ele falou com Noé e convoca Noé e sua família para entrar na barca juntamente com todos os animais que Deus tinha falado para Noé escolher, né? E por incrível que pareça, só quem entrou na arca foram 8 pessoas. Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ao todo foram 8 pessoas. E a porta foi fechada, não por dentro, mas por fora. Quem fechou a porta foi Deus, acredito eu, que é como se fosse Deus dissesse assim: olha, Noé, a partir de agora que nem ninguém entra, nem ninguém sai. Só eu tenho a chave dessa porta, só eu posso abrir. Vocês estão salvos. Os outros que acharam que era brincadeira, acharam que era piada, acharam que você era um lunático, eles ficarão para trás. E assim choveu 40 dias e 40 noites. E toda aquela humanidade foram extintas, acabaram-se, ficaram nas águas. Por quê? Porque não acreditaram no que Noé pregava, porque não quiseram uma mudança de vida, porque todos eles estavam cauterizados pelo pecado, pelo erro, pelas abominações que Deus não queria para a humanidade, e tudo isso eles faziam. Então, aquela humanidade acabou, ficando só a família de Noé. O dilúvio, ele também passou 40 noites e 40 dias, acabou. E Deus, quando ele lembrou de Noé, ele também fez uma aliança com Noé e com a humanidade. Deus, ele colocou o arco-íris no céu, o arco-íris, para que toda vida que ele olhasse e nós também olhássemos para aquele arco-íris quando aparecesse no céu, nós lembrássemos que Deus tinha prometido que jamais acabaria novamente a humanidade com água. Isso mesmo. Essa foi a promessa de Deus. O arco-íris, o significado verdadeiramente do arco-íris é a promessa, a aliança que Deus fez com o homem de jamais acabar o mundo novamente com água. Isso não quer dizer que ele não vai acabar o mundo com outro elemento. A gente sabe que na próxima vez que o mundo for extinto por Deus por causa do pecado do homem, da maldade do homem, será através do fogo. A Bíblia também mostra isso. Mostra
Não é mais pela água, mas é pelo fogo. Mas isso é uma outra história. O importante é que as crises que Noé passou naquela época, por várias crises, foram 120 anos, né? Obedecendo um Deus onde todos achavam que era piada. Eu imagino as crises que ele deve ter passado. Ele venceu todas essas crises. Ele ficou firme e ele venceu. Aí eu gostaria de estar falando para vocês 3 coisas que nós precisamos aprender com Noé. Nós que acreditamos na Bíblia, nós que somos cristãos, nós que nos relacionamos com Deus, uma via de mão dupla, nós que queremos obedecer a Deus, né? Então são 3 lições que nós, como povo de Deus, precisamos aprender com Noé e que fará uma grande diferença na nossa vida, não só nesse mundo que nós vivemos, nessa passagem, nessa viagem, nesse barco que nós estamos em alto mar, não só aqui, mas lá na eternidade. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender é que hoje nós vivemos num mundo onde a maldade e a desobediência a Deus não está diferente da época de Noé. Posso dizer, né, sem medo de errar, que a maldade e a desobediência a Deus hoje está pior do que na época de Noé. Está pior, porque na época de Noé só existiam Noé e sua família avisando o povo, falando para o povo o que ia acontecer, mas ninguém ouvia. Hoje existe muitas pessoas avisando, falando, né, nas mídias, na televisão, nas igrejas, em todos os lugares, pastores, padres, missionários e por aí vai, avisando, ensinando, mostrando, mas a maldade ainda está cada vez pior, muito pior, muito pior. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que nós não podemos perder a nossa fé. Isso mesmo. A cada dia nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, sendo fiéis e esperando a volta de Jesus. E somente através da nossa fé é que nós podemos ficarmos firmes e esperar a volta de Jesus. Noé, naquela época, o que fez ele não vacilar era a fé que ele tinha em Deus. Através da fé de Noé, ele ficou firme e obedeceu a Deus e obedeceu ao chamado de Deus. E nós precisamos ter essa fé hoje. E a nossa fé nós podemos ter como? Como é que nós podemos ter a fé? A palavra de Deus nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quem? De Deus. Nós só podemos ter uma fé inabalável, uma fé parecida com a fé de Noé, se nós ouvirmos a palavra de Deus e colocar ela em prática. Só assim nós seremos pessoas verdadeiramente fiéis à palavra de Deus e a Deus. E a terceira lição que nós aprendemos com Noé, a exemplo de Noé, nós também somos convocados por Deus para fazer o quê? O ide de Jesus.
Nós somos convocados. Quando Jesus ele morreu, que ele, antes de ele subir ao céu, ele deixou para a igreja uma missão. E a missão que Jesus deixou foi para que a gente fosse. Vão ensinar a palavra. Vão falar do que vocês aprenderam comigo. Ensine e batize. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. A nossa missão, a nossa convocação que Jesus fez para a sua igreja foi para a gente fazer o ID. E fazer o ID é anunciar, continuar o trabalho de Noé, anunciando que Jesus vai voltar. Jesus ele vem buscar a sua igreja e só vão com Jesus para o céu aquelas pessoas que estão firmes na sua palavra, que estão obedientes aos mandamentos de Deus. Só vão juntamente com Jesus aquelas pessoas que estão aos pés da cruz, que já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquelas pessoas que depositam em Jesus toda a sua fé e toda a sua confiança. Jesus, nos evangelhos, ele diz que ele é a porta. Jesus, ele é a porta, né? Jesus, ele falou que era muita coisa. Jesus falou que era a luz do mundo. E falou também que ele era a porta. E nós só podemos entrar verdadeiramente aos céus através de Jesus, que é a porta. Nós estamos num mundo cheio de maldade, onde está pior do que na época do Noé. E eu quero dizer uma coisa para vocês, está, isso aqui, isso aqui, para o copo transbordar e Deus dizer assim, chega. Já tive paciência demais, chega. Agora é a última gota. Falta isso aqui para Jesus voltar e buscar a sua igreja. E só vão com eles as pessoas que estiverem salvas em Jesus Cristo, como tendo Jesus como Senhor e seu Salvador. Que a gente possa pensar nessa crise longa de Noé, 120 anos. Não é tudo isso que nós vivemos hoje na Terra, mais que a gente pode viver 100 anos e olhe. Mas, olhe. Mas que a gente possa pensar e possa fazer uma escolha verdadeira, uma escolha certa, uma escolha inteligente, de ficar aos pés de Jesus, de ficar ao lado de Deus, para que a gente tenha uma vida eterna e que a gente não se afogue como aquela geração foi afogada no dilúvio que Deus mandou. Próxima vez que o mundo for acabado, não vai ser com água, vai ser com fogo. A palavra nos diz isso. Eu não sei o que é pior, morrer afogado ou morrer queimado. Mas a gente tem escolha. A gente tem escolha. Afogado a gente não escolhe porque já passou, já foi na época de Noé. Agora tem o fogo e a gente pode escolher. Quando a gente fica ao lado de Jesus, quando a gente escolhe Jesus, o fogo não é problema, porque nós estaremos juntamente com Jesus, sem passar pelo fogo. Amém? Que vocês reflitam um pouquinho sobre a nossa reflexão de hoje. Eu quero deixar para vocês essa frase que diz assim, projetos de Deus não afundam, projetos de Deus flutuam na tempestade. Pergunte a Noé. Olha só. Pergunte a Noé. Isso aqui é de Jaqueline Boca. Os projetos de Deus, eles se cumprem. Sejam flutuando no mar, né? Como diz aqui, né?
seja flutuando no mar, seja do jeito que for. Os projetos de Deus, eles se cumprem nas nossas vidas, mas precisa a gente querer, precisa a gente dar aquela assinatura assim, final, dizendo: Senhor, eu assino embaixo, faz da minha vida a tua vontade, cumpra em mim a tua vontade. Eis-me aqui, quero te obedecer. Às vezes vou cair? Sim. Às vezes vou te deixar triste, Pai? Sim. Às vezes eu vou errar? Claro que vou. A gente vai fazer isso sempre, enquanto a gente estiver aqui, porque somos seres humanos e nós somos ainda imperfeitos. Aqui a gente vai cair, mas precisamos levantar. Com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. Mas a gente precisa querer. Só assim os projetos de Deus vai se cumprir na nossa vida, igual se cumpriu na vida de Noé e sua família. E quando os projetos de Deus se cumprem na nossa vida, a nossa família e aquelas pessoas que estão perto da gente são beneficiadas. Que você reflita sobre isso e busque viver uma vida ao lado de Deus, buscando obedecer, buscando ler a sua palavra, olhar o que Deus pede de nós, olhar o que a gente precisa melhorar, olhar o que a gente precisa transformar na nossa vida. E só assim você será um vitorioso e não passará pelo fogo, mas reinará juntamente com Jesus lá no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fica na paz de Jesus, amém?